que teria motivado o intelectual francês do século XIX a reconhecer na teoria espírita o potencial de transformar o mundo. No entanto, esse entusiasmo não corresponde ao que hoje se divulga. Sejam opositores ou simpatizantes, adeptos ou divulgadores, todos desconhecem o verdadeiro espiritismo. A revolução espírita está esquecida. Após décadas de pesquisa em fontes primárias e documentos inéditos, acessando obras, jornais, revistas e folhetos do século XIX, além das bases digitais de bibliotecas de todo o mundo, chegou a hora de resgatar a doutrina espírita original. Com a capacidade de superar as enfermidades morais, atualíssimo e liberal, o Espiritismo, tal como foi proposto por Allan Kardec, é a solução definitiva para a crise moral da humanidade. Adquira o livro Revolução Espírita, a Teoria Esquecida de Allan Kardec, do comunicador Paulo Henrique de Figueiredo, em mundomaior.com.br ou pelo telefone Operadora 11 4966 5775. Oi, Rolim, como vai? Boa noite, Darcy. Boa noite, tudo bem? Ótimo, é muito bom estar com você. Graças a Deus, querido. Para mim também, Luzio da Gama. Sim. Então vamos dar início. Uma boa noite a todos. Mais uma segunda-feira. Estamos abrindo a sala virtual do Centro Espírita Zildo da Gama. E hoje teremos como convidada a Darcy, que a maioria já conhece, é aquela que a gente sempre abraça e sabe que dali vai sair virtudes. É uma alegria estar aqui junto a todos os amigos do Centro Espírita, o nosso abraço, a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nesta noite. Rogamos aos espíritos superiores, benfeitores e educadores que nos inspire, nos sustente na caminhada e que possamos colher nesta noite de reflexão que Darcy trará para nós com o tema Veio de Jesus. Que possamos aprender dessas lições para a nossa caminhada e evolução espiritual. Que a paz se faça hoje e sempre em nossos corações. A sala é sua, Darcy. Tá bom, querido, muito obrigada. Mais uma vez estou cumprimentando aos amigos que estão aqui conosco nesse instante, né? Para mais um momento de reflexão sobre um dos temas de grande importância na doutrina espírita, né? Vede Jesus. E aí, meus amigos, nós fomos até a questão 625 de O Livro dos Espíritos, para a gente poder estar assim embasada, né, nesta informação, né? Eu estou usando o Livro dos Espíritos, né, na tradução de Guilherme Ribeiro, publicada
pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira, e o livro que eu estou manuseando, ele está na sua 75ª edição. Então, quando a proposta é de ver de Jesus, né, nós fomos, então, a questão, vou repetir para vocês, né, questão 625. Allan Kardec, que é o nosso codificador, que é este homem assim importantíssimo, esse educador, ele é um filósofo, né? Ele vem perguntando aos maiorais o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? É a menor resposta do Livro dos Espíritos. Sim, Jesus. E a partir daí, Allan Kardec faz um comentário, e como nós estamos aqui conversando, né, nós estamos estudando, tudo aquilo que puder acrescentar a esta informação, nós então vamos fazê-lo, né? Então diz assim, Allan Kardec traz essa informação para nós, né? Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, lá, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos, né, esse tipo mais perfeito, e olha só, guia e modelo, né? Então, Allan Kardec está assim, comentando essa resposta de Jesus, que, vou repetir, é a menor resposta de O Livro dos Espíritos. Ele diz assim, porque Jesus é o tipo de perfeição moral. Não é? E ele diz assim, que pode aspirar na Terra. Então, é importante também, meus amigos, que a gente veja o seguinte, quando ele fala na Terra, é importante que a gente registre o que Santo Agostinho traz para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, no item 15. Então, Santo Agostinho, ele vem dizendo, não é para nós, não é que a Terra é um dos muitos mundos de provas e expiações, né? Que tem como habitantes espíritos que são tidos, que são considerados, né, como espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, isso significa dizer que a moradia na Terra tem um tipo específico de morador, né? E para este morador, né, no sentido de trabalhar a rebeldia que esse espírito traz, né? Então, o modelo e guia é Jesus. Então, vamos anotando, né, estas questões para podermos, assim, entender o guia e o modelo, tá? Na Terra. E Allan Kardec ainda diz assim, Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Ponto. O comentário ainda continua, né? Mas aí, meus irmãos, nós vamos estar aqui, nós estamos estudando, e quando nós estamos estudando, né, nós vamos e voltamos naquela informação,
para a gente poder entender, né, o que os espíritos querem dizer para nós. Até aí já está tudo claro, né? Para esse habitante, então, na Terra, que é um habitante nessa característica de rebeldia, o que é um espírito rebelde? Então, vamos trazer o exemplo da criança. Uma criança é rebelde. O que é? É aquela criança que não escuta mãe, não escuta pai, não escuta adulto nenhum, quer fazer aquilo que ela quer, ela é desobediente, né? E aí nós entendemos essa característica, né? Para dizer, olha só, todos nós aqui na Terra somos assim espíritos imperfeitos. Aliás, há um educador espírita, já desencarnado, que é o professor Ney Lobo, ele era de Curitiba, e ele faz assim uma classificação dos espíritos, e uma das coisas que ele diz para nós é o seguinte, que nós, habitantes da Terra, somos espíritos neutros. Então, o que é um espírito neutro? É um espírito que, em alguns instantes, está pendendo para coisas boas, mas ele também pende para situações complexas. Então, vocês observem, vamos observar o pêndulo, né, de uma balança, ele vai para lá, ele vai para cá. É essa a nossa característica, porque a gente ainda não é um espírito bondoso, nós temos flutuações. E como nós temos flutuações, nós precisamos, então, seguir desse modelo. E aí é que se diz, não é, que Allan Kardec está aqui trazendo para nós essas informações. Aí, Allan Kardec continua assim, quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o tem transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isto aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiados terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Olha que coisa importante. Por que nós ainda nos encontramos nesta situação espiritual de espírito pêndulo, espírito neutro, né? Porque a gente, então, confundiu as leis de Deus. A gente confundiu e a gente, então, fez uma mistura, assim, daquilo que quer dizer respeito à vida da alma e aquilo que diz respeito à vida do corpo. E Allan Kardec termina esse comentário dizendo assim, muitos hão apresentado como leis divinas, simples leis humanas estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Isso quer dizer que essa é uma característica nova, nossa. Esse desrespeito à lei de Deus, né, ele surge ainda pela nossa ignorância diante dessas leis maiores e por essa nossa imperfeição. Então, a gente não acredita e, por não acreditar, a gente não consegue viver e a gente pende muito, né, para tudo aquilo que diz respeito à matéria e muitas das vezes abandonando a vida do espírito. Então, aqui, nesse comentário de Kardec, que é um comentário precioso, eu peço a você que você anote, não é, o número dessa pergunta para que a gente possa, então, rever, né, mais um pouquinho, né?
Então, ele vai dizer para nós, justificando a questão do servir de guia e modelo. Quando, então, a resposta dos amigos espirituais é assim, vede Jesus, né? Então, Jesus é esse espírito de grandeza que a gente não se dá conta, né? Como o Haroldo Dutra diz para nós, né? Ele está a bilhões e a bilhões de anos à nossa frente, que o planeta em que ele deu os primeiros passos já não existe mais. Então, ele, Jesus, é esse espírito de magna sabedoria que veio à Terra para nos servir de guia. Então, vamos dar uma paradinha aqui nesta palavra, guia. Para que a gente precisa de guia, né? Então, vamos assim dizer, nós vamos fazer um passeio para um lugar em que a gente não conhece, não sabe a mínima condição. Qual é a nossa preocupação? Primeira, olha, vamos lá no catálogo para ver se a gente encontra um guia. E qual é a nossa exigência? Saber, bom, esse guia sabe mesmo para onde ele vai nos levar? Então, não, esse guia sabe. Então, olha, esse aqui você pode ter a confiança. Por quê? O guia, embora a gente esteja querendo conhecer alguma localidade, ele vai nos ensinar caminhos que a gente não conhece, né? Então, dessa forma, eu preciso de um guia. E quando nós estamos aqui falando a respeito da nossa condição espiritual, nós que somos espíritos neutros, né? Eu acho que essa classificação ficou assim bem ajustada para nós, né? Então, nós que somos assim os espíritos neutros, nós vamos precisar de alguém que nos ensine a sair dessa neutralidade. E este é o espírito que veio à Terra justamente para dizer assim, olha, nós vamos até lá conversar para mostrar àquela humanidade como é que a gente pode sair dessa condição. E é como modelo, não é? Então, a gente já viu, meus amigos, o que é ser guia. Então, eu conheço o caminho, eu conheço todos os cantos e a gente chega até lá. Vocês sabem o que eu fiquei me lembrando, meus amigos? Eu fiquei me lembrando de uma vez, né, que a gente foi fazer, a nível do trabalho federativo, né, nós fomos fazer uma viagem a Manaus, né? Então, naquela época, já tem bastante tempo, né? Enquanto isso, eu estou aqui pegando o meu evangelho, a gente foi com a Cecília Rocha. Com a Cecília Rocha, os amigos diziam assim, olha, nós precisamos, se vocês quiserem, nós vamos oferecer uma viagem para vocês de barco, dessas regiões em que ribeirinhas, vocês vão conhecer a casa espírita, não é? Que fica num desses riachos. Ora, meus amigos, como é que a gente podia chegar até lá sem conhecer? Mas como é que nós poderíamos, diante daquela imensidade, né, do Rio Negro, como é que a gente poderia chegar a uma determinada região se não fosse com um guia experiente? E assim aconteceu. Então, eu trouxe esse exemplo
Não é? Porque nós estamos falando aqui de guia, né? Então nós vamos precisar entender exatamente o que ele quis dizer para nós. Então, Jesus é o guia, isto é, através da sua passagem pela Terra, dos fatos do dia a dia, da forma com que ele se relacionava com as pessoas, isto tudo vai ser modelo para cada um de nós. Como é que eu saio de uma situação de neutralidade? Por exemplo, né? Como é que eu recebo uma ofensa e eu não devolvo a ofensa da mesma forma? Ah, mas você tem que ter alguém que te ensine. Não, mas você sabe, eu não posso levar desaforo para casa, como é que é isso? Então, nós temos um modelo, nós temos um exemplo. E nós vamos ver por que ele trouxe a sua própria vida, não é, para nos ensinar. Então, aqui no Evangelho, no capítulo 1, item 4, nós vamos ver exatamente o papel de Jesus, desse guia e modelo. Ele diz assim: o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, mas cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito. Quer dizer, aqui alguém pode estar perguntando, mas quem era Jesus? Quem era esse espírito, né? E aqui, então, né, o nosso Kardec está nos ajudando a dizer a natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. O guia e modelo, ele não chega simplesmente para fazer um pequenino trabalho, mas ele vem, vamos assim dizer, com um mandato divino no sentido de transformar almas, no sentido de modificar comportamentos, não é? Então, aquela humanidade daquela época, que era rude, não é? Que era, digamos assim, também muito, muito imperfeita, ela vai ter um modelo, ela vai ver alguém que vai fazer um contraponto, ensinando a gente como fazer de uma melhor maneira. Então, aqui, quando Allan Kardec fala, né, da sua missão divina, a missão de conduzir um povo, conduzir uma humanidade a um novo ponto de vista, é uma missão divina. E aqui Allan Kardec diz assim: ele vier ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Ele veio dizer para nós estamos tão preocupados com esse dia a dia aqui da nossa vida, que tudo começa e tudo termina aqui. Ele vai dizer para nós que o reino deles não era desse mundo. E ele também vai dizer assim, né, que ele vai ensinar o caminho que leva a esse reino e a forma dos homens se reconciliarem com Deus. Então, veja bem que vocês lembram que a gente falou lá no capítulo 3 do Evangelho, Santo Agostinho está dizendo que a população da Terra, né, então, é formada por estes espíritos rebeldes à lei de Deus. A missão divina de Jesus é fazer com que, através do seu exemplo, através do seu modelo, né,
o homem, então, retornasse ao caminho do bem e da paz. Então, nós começamos a entender este Pai Celestial, né, que manda o seu Filho amado, e hoje nós estamos aqui comemorando o 25 de dezembro, né, mas ele manda o seu Filho amado para dizer para nós assim: olha, vai até lá, vai para ajudar aquele povo a rever, né, a observar, a sentir que existia um novo caminho. Então, aqui no item 4 do capítulo 1 do Evangelho, né, ele vai dizer o seguinte, que Jesus não se limitou a respeito, né, de poucos detalhes, né, mas ele lançou o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podem ser compreendidas. Né? Então, ele falou tudo em termos implícitos, e mais tarde, então, a doutrina espírita vem desdobrando. Né? E aqui, então, ainda, não é, nós vamos ver que esta questão, quando ele fala, né, nessa, o meu reino não é deste mundo, né? O que ele queria dizer para nós? Que mensagem ele trouxe, e é justamente a partir dessa mensagem que a gente vai fazer o nosso caminho de retorno ao Pai, né? Então, ele vai dizer que o que sucede na vida, ele vai falar a respeito dessa vida futura, né? Ela vai falar a respeito deste homem que encara a vida apenas do ponto de vista carnal, e ele vai ampliar, não é? Então, vocês desculpem, eu estou fazendo esse gesto, né? No sentido de dizer, eu antes achava que a vida terminava aqui nesse espaço, naquele instante em que o meu corpo tomba. Então, Jesus vai dizer para nós, né, que essa vida terrestre, ela é um instante na nossa vida de espírito. E aí ele diz assim, né, a humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Então, queridos amigos, eu também sugiro que vocês vejam lá no capítulo 2 o que diz respeito a essa vida futura, né? A realeza de Jesus. E é interessante que aqui no Evangelho, até para que a gente fixe, né, essa informação, tem uma instrução dos espíritos que fala naquela realeza terrestre. Não é que era aquela rainha, né, que ela se achava muito poderosa, e ela vai dizer que o orgulho a perdeu na Terra. Porque a grande questão, meus amigos, que quando eu acredito que eu nasci naquele instante em que eu dei o meu primeiro choro na maternidade, e que o meu último suspiro será naquele instante em que eu deixo esta vida ir, que o meu corpo tomba, nós, então, vamos estar com a nossa vida realmente, digamos assim, ligada a esse período. Então, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, eles serão os nossos companheiros, vamos assim, do dia a dia. Mas quando eu olho um pouquinho mais adiante, né, então eu vou utilizar esse gesto, né, é o que esta rainha vai dizer
é esta mensagem que está colocada aqui, quando ele diz rainha entre os homens, como rainha penetrei, achei, né? Julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! E ela vai encontrar, né? Ela vai dizer que ela se sentiu humilhada quando ela viu algumas pessoas que trabalhavam com ela, né, em situação espiritual melhor. Então, esta questão do depois da morte, né, que não existe essa morte, aquele instante em que este corpo que eu tenho, ele tomba, não é? Então, ela vai dizer para nós, né, que para se granjear lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática e a benevolência para com todos. Então, aí, meus amigos, nós vamos ver Jesus colocando isso em prática no dia a dia. E um dos exemplos que eu mais gosto de tratar, dentre tudo aquilo que foi a vivência de Jesus, quando ele por aqui esteve, né, foi justamente o encontro com Zaqueu. Então, me permitam, nesse instante, né, em que nós estamos fazendo essa reflexão sobre esse guia e modelo, e o tema do nosso encontro Vede Jesus, né? Nós vamos, então, nos lembrar de Zaqueu e lembrar o seguinte, meus amigos. Zaqueu era um cobrador de impostos. E nós sabemos a nossa visão, o nosso entendimento daquela pessoa que sempre sobretaxa. Quem está devendo, não é? Quem está cobrando de alguém, ele sempre sobretaxa, em qualquer situação em que nós nos encontremos. Não é? Então, naquela época, existia esse cobrador de impostos, que era o Zaqueu. E aí o que acontecia? Zaqueu sentia dentro dele, né, o olhar das pessoas para ele. Você sabe, você percebe quando alguém não tem assim, uma boa vibração, uma boa ligação espiritual com você, você não percebe? E então, Zaqueu era um homem, entre aspas, odiado. E esta energia fazia mal a Zaqueu. E ele, então, tem notícias de que passaria por ali, por aquela região, alguém, né, que era um ser, vamos assim dizer, que curava cegos, loucos, paralíticos, que andava com homens de má vida. E ele se achava homem de má vida. Ele, então, ele vai aguardar aquele instante em que aquele homem estaria passando por Jericó. E Jesus, meus amigos, ele fazia, ele agia, ele não deixou nada escrito, não é? Mas nós vemos hoje os filmes que aí estão, o Evangelho, que vai trazendo aquilo que ele fazia. Esse assim, vede Jesus. Então, Jesus estava passando por Jericó. E Jesus sempre acompanhado da multidão. Zaqueu estava na coletoria e percebe o barulho da multidão. A multidão sempre faz barulho, né? Todos querendo acompanhar, todos seguindo aquele homem, todos pedindo alguma coisa, né? E aí, então, Zaqueu coloca-se em prontidão. É ele. E quem é ele, né? O grande rei. É ele que está passando por aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar a coletoria aqui, vou correndo. Eu vou estar com ele, eu preciso olhar essa pessoa.
Mas Zaqueu era baixinho, ele era gordinho, e aquela multidão ele não estaria ali, ele não conseguiria, mas ele viu o sicômoro, ele viu aquela pequena árvore, e ele então sobe na árvore, né? Ele sobe, o coração dele bate, porque ele queria ver Jesus. E quando então Jesus vai se aproximando dele, Jesus o vê na árvore e aí diz para ele: Zaqueu, desce dessa árvore, porque eu hoje quero jantar na sua casa. O acontecimento, Jesus passava por ali, não é? Como é que Jesus viu Zaqueu? Não, será que era só porque ele tinha subido na árvore? Ou Jesus também percebeu o que havia dentro do coração, todo aquele lamento que ele não poderia comentar com muitas pessoas, não é? E então, Jesus, que nos conhece a todos, chamou Zaqueu pelo nome. E se pergunta, mas como é que ele sabia o nome daquele homem? Revendo Jesus, que é o engenheiro desta grande nau, que a Terra nos conhece a todos. Zaqueu recebe aquele impacto no coração, né? Daquela energia, daquela vibração. E era isso que Jesus quer que a gente aprenda no dia a dia, esta vibração pelo irmão. Então, em realidade, a gente vai dizer como é que ele sabia que ele era um homem de má vida? Logicamente que Jesus sabia, mas olha só, a gente vai ligando os pontos do nosso estudo. Jesus tinha uma missão divina de trazer de novo aquela pessoa a Deus. E foi isso que aconteceu, meus amigos. Naquele instante, Zaqueu desce da árvore, Zaqueu ainda tonto, sem saber como é que aquele homem sabia o nome dele, mas ele vai correndo para casa para fazer com que os seus empregados preparassem o jantar para o mestre. Então, a gente traz apenas este caso, a gente poderia estar, de repente, vamos ver se a gente consegue falar a respeito da mulher hemorroíça também. Mas aí, meus amigos, vede Jesus. Jesus não viu naquele homem o cobrador de impostos, aquele homem de má fama, aquele homem que era considerado de má vida. Ele viu, sim. Ele, como esse espírito de alta categoria, ele viu, sim, alguém, aquele espírito, que precisava daquele momento, vamos assim dizer, de um choque de emoção, para poder balançar as suas estruturas internas e recomeçar. E foi o que aconteceu com Zaqueu. Quando Jesus chegou à casa de Zaqueu, Zaqueu sentou, né? A gente vai observar nas fotos, naqueles retratos, as pessoas sentadas dessa maneira para poderem se alimentar. E Jesus, então, vai ouvir os lamentos de Zaqueu. E Zaqueu também, naquele instante, ele se predispôs a devolver tudo aquilo que ele havia sobretaxado. E isso ele faz, e nós vamos entender esta informação no livro Ressurreição e Vida, da dona Ivone Pereira. Aliás, é do espírito Leon Tolstói, amoroso, amigo, e que vai dizer para nós, né, ó homem,
quando um corpo cai, outro se levanta, o perispírito se levanta. Então, nesse outro livro, Leon Tolstói vai ter um encontro espiritual com Zaqueu. E Zaqueu vai relatar tudo isso, vai relatar as dificuldades que ele teve para estar com os discípulos, porque, no fundo, né, eles ainda tinham aquela visão de Zaqueu. E mais tarde, mas de qualquer maneira, ele vai agir, ele ouve muito, né? Ele acompanhou Jesus, ele ouviu muito e ele vai fazer. Né? Ele vai dizer que se eu, pelo menos, não curei paralíticos, mas eu estanquei as lágrimas em muitas mães que choravam pelos seus filhos. E aí você vai dizer assim, aquele episódio, aquele encontro com Jesus, marcou a vida de Zaqueu. E nós vamos, então, entender que 2000 anos depois, aí está o doutor Bezerra de Menezes, que foi aquele Zaqueu lá atrás, né? Que é aquele ser que, a partir do encontro com Jesus, ele vai agir como aquela grande sementeira, né? A 30, a 60, a 100 e a 1000. Então, nós vamos ver este trabalhador incansável, cujo prazer, hoje em dia, né? Quando nós, então, encontramos e pedimos ajuda a doutor Bezerra de Menezes, né? Nós vamos ver assim, este ser incansável, só fazer o bem. Né? Então, meus amigos, quando nós estamos aqui observando e refletindo sobre essa questão, né? Vede Jesus, é um apelo no sentido de que nós possamos rever passo a passo da vida de Jesus. Aí estão os evangelhos, né? Os evangelhos que são, assim, esse momento de leitura rica para todos nós, né? E aí a gente pode aproveitar esse finalzinho de ano, que nós estamos um pouquinho mais em casa, né? Para fazer esse retorno nosso, de alma. Vamos ler o Novo Testamento. Vamos escolher um dos 4 evangelistas, não é? Ou Mateus, ou Marcos, ou Lucas, ou João. Vamos escolher um deles, né? E vamos, então, sentados simplesmente na nossa casa, nós vamos, então, nos apropriar dessa informação e ver o que Jesus fazia, né? E aí, meus amigos, a gente vai buscar também, né? Em Emmanuel, no livro Fonte Viva, a última mensagem, né? Que vem falando também de Jesus, quando eles dizem, quando os anjos, né, nesse instante que a gente está falando a respeito do nascimento de Jesus e que a gente está sugerindo ver de Jesus, né? A gente vai dizer que Jesus inaugura uma nova era de segurança e tranquilidade no mundo. E aí ele diz assim, ele não vai fazer punição ao pobre desesperado, aos fracos, ele vai ajudar, ele vai amparar, ele não condena os pecadores, ele não faz hostilidade ao fariseu orgulhoso, mas ele, então, ele vai fazer vai fazer uma proposta nova,
no sentido de que a gente abandone aquele olho por olho, dente por dente. Lembram quando eu comecei a falar? Eu digo assim, não, eu não levo desaforo para casa. Com todas essas informações que a gente vai estar amadurecendo e sabendo, né, meus irmãos, nós estamos aqui de passagem, nós precisamos nos recuperar da rebeldia que a gente teve até há pouco tempo. E o que eu estou aprendendo com Jesus? Eu estou aprendendo com Jesus exatamente que eu preciso vivenciar essa experiência de fraternidade, de solidariedade, assim como ele fez com Zaqueu. Vocês imaginam se nosso dia a dia a gente encontra com Zaqueu, a gente olha o Zaqueu assim, eu não quero nem olhar esse homem. E Jesus vai dizer assim, Zaqueu, vem comigo que eu vou te ensinar, né? No seu dia a dia, o que fazer. E, aliás, Jesus não disse isso, né? Mas o fato de Zaqueu estar acompanhando, vendo como é que Jesus, por exemplo, fez com aquela mulher hemorroíça, né? Aquela mulher hemorroíça que já vivia aquele fluxo de sangue há 12 anos, a gente imagina a vergonha que a mulher naquela época passava, e ela, em sabendo que ele podia curar, ela vai tentar abordá-lo, e ela conhece, e ela consegue, naquelas cordas, não é, das suas vestes, ela vai, e Jesus diz, mas quem foi que me tocou? Saiu de mim uma virtude. E os discípulos, então, começam a dizer, meu mestre, por favor, né? Quer dizer, eu estou utilizando essa forma, né? Mas era isso que eles disseram, né? Tanta gente aqui, quem sabe? Quem sabe quem foi que te tocou? E ela diz, olha, Senhor, foi eu, porque eu estava muito adoentada, eu precisava, e realmente o fluxo de sangue parou imediatamente. O poder de Jesus. Então, meus amigos, nesta hora, quando nós estamos aqui examinando o ver de Jesus, que mensagem, que recado a espiritualidade quer trazer para cada um de nós? No sentido de que Jesus, nós estamos falando de Jesus, o Salvador, né? Da nossa humanidade, no sentido de que a gente, em se entendendo como esse espírito neutro, a gente assuma essa nova posição de trabalhador no bem. Olha, eu vou evitar todo tipo de confusão, eu vou evitar as brigas, eu vou evitar as querelas, que elas não trazem nada de bom para todos nós. E nós vamos procurar seguir o roteiro do amar ao próximo como a nós mesmos. Então, esse amor ao próximo significa, né, que nós, no dia a dia, nós vamos, em amar o próximo, né, significa respeitar todos os indivíduos que estão em torno de nós, sabendo, inclusive, que cada um de nós, tendo alargado aquela fronteira da morte, nós sabemos que cada um de nós é esse espírito que traz bagagens, daí a nossa condição de espírito rebelde, porque lá atrás nós realmente fizemos muitas ações, e agora é recuperar. Agora é recuperar na certeza de que não estamos a sós. Jesus trouxe esta informação riquíssima para todos nós, no sentido de dizer assim, se levante,
se levante e vamos adiante. E nesse finalzinho, meus amigos, eu queria relatar para vocês aquela história da Miriam. Amélia Rodrigues traz essa história no livro A Luz do Mundo, que Miriam era uma jovem, né, que era paralítica, e ela então vivia amargurada por estar paralítica, até que um dia ela soube que Jesus estaria na casa de Simão Pedro. Ela então vai até lá. Qual era a expectativa daquela jovem? Ele cura os paralíticos, ele vai me curar também. E então Miriam foi nessa expectativa de ser curada. Chegou-se próximo a Jesus, e aí Jesus olhou assim, bem nos olhos dela, e disse assim: minha filha, o que você quer que eu te diga? Por que você veio me procurar? E ela disse assim: Senhor, eu sou jovem, eu gostaria muito de brincar, de dançar, e não posso, porque eu sou paralítica. O Senhor olhou no fundo dos olhos e disse assim: ora, curar o corpo não é o mais importante. Eu vou te dar muito mais. E naquela hora, Miriam vai saindo, tenta se levantar e percebe que não foi curada das suas perninhas. Ela então volta para casa, volta triste, revoltada, e o tempo vai passando. Depois de um certo tempo, uma das pessoas com quem ela lidava disse assim: pois é, Miriam, eu já percebi que você ficou diferente, alguma coisa aconteceu na sua vida, porque você reclamava, você batia nas pessoas, você xingava as pessoas. E ela então vai contar, depois daquele encontro com Jesus. Meus amigos, é o olhar de Jesus. Quando nós estamos aqui falando no vede Jesus, nós também estamos olhando fixamente, estamos procurando, dentro daquilo que a gente já conhece, olhar Jesus, olhos nos olhos. E nós vamos sentir, então, esta irradiação. Então, ele olhando para nós e dizendo assim: eu sei quem é você, eu sei das suas lutas, eu também sei das suas dificuldades, mas eu estou aqui para te amparar. E eu sei que o que acontece nesse instante com você é transitório até por conta dessa bagagem que você traz, e que nesse instante eu estou aqui para ajudar a resolver, para ajudar a recompor, para trazer você de volta à vida. Foi isso que aconteceu o tempo todo em que Jesus aqui esteve, ajudando, amparando, conversando. E nós, então, tendo em vista este convite, o que nós vamos fazer? Sim, Senhor, minha alma se enche desta energia,
movimenta minha vontade e eu, então, passo a fazer todo um movimento de regeneração. Isto significa dizer, aquele mau humor, aquela dificuldade, não é? Aquela característica de espírito pêndulo, ela vai se diluindo porque eu fixa naquele olhar, naquele poderoso olhar de Jesus. Eu sigo adiante. E esta atitude, meus amigos, é algo que nós vamos precisar também incorporar, no sentido de nos relacionarmos melhor com as pessoas que estão ao nosso lado. São os nossos filhos, é o nosso marido, é o nosso vizinho. Aquela tendência que eu tinha de apenas ver a parte negativa que toca a cada um, ela vai sendo substituída. Porque este ser que está ao meu lado é esse espírito imortal e que, nesse toque espiritual feito por Jesus, ele se modificou. Mas eu ainda não tenho. Mas a gente já consegue modificar o nosso olhar no sentido de ajudar, no sentido de amparar, porque nós vamos ter os intermediários entre essa nova postura que Jesus está pedindo de nós e este amigo que ainda está, vamos assim dizer, na retaguarda. Mas ele está na retaguarda porque falta para ele este elemento, assim como faltava para Zaqueu. Então, queridos amigos, nesta noite em que nós estamos aqui relembrando esta questão importantíssima do Livro dos Espíritos, que é 625, né? Em que nós estamos aqui conversando a respeito desta figura magnânima que é Jesus, Jesus de Nazaré, nós, então, vamos relembrando da simplicidade da manjedoura, né? Nós vamos ver o que nós podemos fazer no dia a dia, né? Para esse novo crescimento e também para que nós possamos rentear com Jesus nesse grande programa de regeneração da humanidade. Nós ainda somos pequenininhos, né? Mas esta luz já surgiu em nosso caminho. Se esta luz, então, surgiu em nosso caminho, nós vamos, então, fazer tudo possível para transferir esta felicidade que já brota em nossos corações, né, a aqueles que ainda vivem desconfiados, ainda vivem distanciados do bem. Então, meus amigos, que esta noite vamos combinar para daqui a pouco nós nos encontrarmos e nós, então, podermos, durante a noite, nos encontrarmos com esses espíritos queridos que nos acompanham, que nos orientam a caminhada no sentido de fortalecer dentro de nós esse nosso posicionamento. Eu agradeço a todos, que a gente possa participar desse grande projeto. Eu estou vendo ali os nossos amigos de Sumidouro, como colocaram ali no Face,
não é? A foto do Dr. Bezerra, se nós achamos difícil, nesse instante, seguir Jesus, nós vamos entender que o Dr. Bezerra também deu este exemplo maravilhoso, e o nosso querido Chico Xavier também. Muita paz, e vamos marcar esse encontro para daqui a pouco, quando nós poderemos, né, desligados do corpo, entrar em contato com estas informações que nos permitem vida nova. Muita paz. Obrigado, João. Obrigado você, Darcy, por esse carinho, por esse sempre nos atendendo com o mesmo carinho de sempre. Assim, convido a todos a fechar os olhos, abrir o coração e agradecermos. Senhor, humildemente reunidos sobre a árvore da prece, agradecendo por esse dia, neste momento, relembrando a tua passagem aqui no planeta. Aquilo que os espíritos nobres puderam falar de ti. Obrigado por tudo que nós temos recebido e por essa doutrina que nos traz essa bagagem de conhecimentos, a qual nos dá condição de crescermos espiritualmente. E aproveitando este momento, rogamos, Senhor, por todos aqueles que estão registrados no caderno de nosso coração, como também aqueles que em algum momento, utilizando mal o nosso livre-arbítrio, os prejudicamos, que possam chegar a eles o nosso pedido sincero de perdão. Pedimos, Senhor, a todos os corações endurecidos, que possam ser tocados, aliviados e amados. Muito obrigado a todos e obrigado a você, Darcy. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe sempre. Que assim seja. Assim seja. Um abraço, querida. Outro, querido. Até. Muito obrigada. Eu que sempre te agradeço. Tá. Tchau. Tchau. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.